Paz de Cristo para o seu coração. Você está feliz? Eu quero agradecer ao pastor Joel, à pastora Priscila, ao Ministério da Igreja pela confiança, pelo espaço. Vocês estão vendo visivelmente emocionada, porque passa um filme. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. E quando eu tinha 12 anos, depois de uma aula qualquer, eu estava dentro do meu quarto lendo a Bíblia, quando o Senhor me chamou para ser discípula dele. E o tema do nosso sermão hoje é: o discipulado custa tudo. Respira fundo. O discipulado custa tudo. Certo? Abra sua Bíblia comigo. Mais do que a sua Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Porque quando a gente fala Bíblia, Bíblia significa biblioteca, quantidade de livros, 66 livros. Isso aqui não é apenas um livro. Essa é a palavra de Deus. Então abra a palavra de Deus e eu vou te desafiar e te incentivar. Eu nem disse o texto, né? Lucas, capítulo 14. E eu vou te desafiar a acompanhar comigo a leitura enquanto eu vou expondo o texto, tá? A nossa dinâmica aqui vai ser: eu vou ler o texto e vou expor o texto. Então eu vou te incentivar a ir lendo, assim como os cristãos de Bereia, né? Você vai ver lá, enquanto o apóstolo Paulo pregava. Gente, não era eu que estava pregando. Era o apóstolo Paulo pregando. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, os cristãos de Bereia estavam examinando as escrituras. Era assim: ele está falando, ok, ele é homem de Deus, mas vamos ver se o que ele está falando é o que a Bíblia diz. É isso que eu quero te incentivar a fazer hoje. Nós vamos ler Lucas 14, versículo 25. A partir do 25. E diz assim: uma grande multidão seguia Jesus. Ele se voltou para ela e disse... Já vou ter que fazer uma pausa aqui. Uma grande multidão seguia. O que é seguir? Jesus andando e a multidão aqui, indo atrás. Mas essa multidão não estava disposta a ser discípulo. Porque seguir Jesus, vir à igreja, ter uma experiência com a igreja, não significa ser discípulo de Jesus. E Jesus está caminhando e ele vira para a multidão e disse: se alguém que me segue amar mais pai e mãe, esposa e filhos... E eu fui lendo esse texto em casa, sentada na minha cadeira, e enquanto eu li, eu fui assim, me encolhendo, sabe? Irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E o 27 diz assim: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, e aqui ele vai trazer um exemplo, tá? Ele vai contar uma parábola para exemplificar o que ele acabou de falar no versículo acima. Ele diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: começou a construir, mas não conseguiu terminar. E ele está falando sobre o custo. Lembra que o título do texto é o custo do discipulado. Então ele está dizendo: se vocês querem me seguir, vocês precisam calcular se vocês estão dispostos a abrir mão de tudo, porque esse é o custo de me seguir. E o próximo versículo diz assim: ou um rei que vai à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém que não se torne meu discípulo, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para ser pisado, nem como adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça. Essa palavra precisa gerar temor em nós. O que Jesus frisou 3 vezes seguida é:
não pode ser meu discípulo. Ele está fazendo uma distinção clara entre dois grupos. Existe um grupo que pode ser discípulo e um grupo que não pode ser discípulo. E a experiência religiosa de vir à igreja, isso que nós fazemos aqui, nós temos uma boa música. Nós temos pessoas dedicadas com talento que servem ao Senhor. Nós temos um espaço todo planejado, pensado, organizado. Muita gente trabalhou para que a gente estivesse aqui agora. Mas se isso não custar a entrega da sua vida, a gente não entendeu o que é a experiência do Evangelho. O Evangelho de Cristo, e aqui eu vou fazer essa é a minha introdução, tá? Ele vai dizer que a primeira coisa que a gente precisa abrir mão está aí no versículo 26, que é o amar mais. E observa que ele falou sobre afetos, ele não falou sobre coisas. Ele não falou, você vai ter que abrir mão do seu carro. Você vai ter que abrir mão da sua faculdade. Ele disse as coisas mais importantes que a gente tem na vida. Ele falou seu pai, a sua mãe, os seus filhos, as suas filhas, os seus irmãos. Jesus está olhando para mim, para você e está dizendo, se você não for capaz de abrir mão das coisas mais importantes da sua vida, que constituem a base dos seus afetos, você não vai conseguir me seguir. Isso me dá um desconforto enorme e me lembra da graça. Porque nós não vamos conseguir abrir mão do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, senão pela ação do Espírito. É o Espírito que vai nos convencer e Ele mesmo vai tanto gerar o querer quanto o realizar. É o que a Bíblia diz. É o Espírito dele que opera em nós. Mas vai custar os nossos afetos. E observa que o texto não diz para você não amar. Ele diz que tem que me amar mais. Jesus dizendo. Você pode amar a sua mãe, ame sua mãe. Honre a sua mãe. Mas ele está dizendo, é para me amar mais. Segundo. Pode trocar o pessoal da mídia. Boa. Depois diz assim, a morte do eu. E ele vai dizer que se não tomar a sua cruz, aí no versículo 27, e me seguir, não pode ser meu discípulo. Vai custar o ego. A gente usa a palavra ego para falar sobre a essência do ser humano. Todos nós temos ego. É isso que vai custar. Vai custar abrir mão da minha maneira de pensar. Da minha maneira de ver. Não existe mais a minha maneira de pensar. A minha maneira de pensar advém daqui. Dessa palavra. É daqui que vem a minha maneira de pensar. A minha cosmovisão vem daqui. E a pergunta é, como eu vou ver o mundo a partir das Escrituras, se eu não conheço as Escrituras? Irmãos, o texto termina dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós viemos de uma série de Apocalipse em que diversas vezes essa frase foi repetida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente vai ter que abrir mão do ego. Na nossa casa, no nosso discipulado com os nossos filhos, no discipulado mútuo de esposa e marido, nós vamos ter que abrir mão do ego. Eu estava há pouco falando com as irmãs ali sobre adolescência e eu acabo me envolvendo nesse tema muitas vezes. Isso tem queimado no meu coração, que é, às vezes a gente passa tempo com os nossos filhos, principalmente as mães de adolescentes, e pais de adolescentes, e a gente ensina para eles ética, moral cristã. Posso te fazer um alerta? Ensina ele a correr para a pessoa de Cristo. Porque todas essas regras, diante da pressão do mundo, elas não vão dar conta. Mais uma coisa que a gente vai ter que abrir mão. Que é o terceiro. Depois ele diz assim, ó. Versículo 33. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo quanto possui. Meu Deus.
Lembra que Jesus disse que a porta era estreita? Não passa nada. Se nós amarmos mais a outras coisas do que ao Senhor. E observa que ele falou sobre pessoas, tá? Mas tem gente que está amando mais o tempo na internet. Está amando mais o TikTok. Temos jovens aqui amando mais o Roblox. Amando mais qualquer outra coisa. Há um ídolo, há uma banda de música, há um influenciador. E nesse último tópico ele vai dizer que as suas posses. Vai ter que ter um coração generoso, um coração abnegado, um coração em que demanda a entrega de tudo que temos, somos, pensamos. Essa é a sujeição e o parâmetro altíssimo do Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Um Evangelho que nos custa tudo, inclusive a própria vida. Quando ele fala sobre abrir mão do ego, sobre essa questão de tomar a sua cruz, a gente tem hoje a cruz como símbolo cristão. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a esperança da graça, da redenção, de uma obra que vai ser consumada. Porque não está garantida por mim nem por você. Se nós olharmos para todo o arco narrativo da Bíblia, nós temos criação em Gênesis, queda em Gênesis 3. Depois nós temos redenção de Gênesis 4 até Apocalipse 19. Essa é a história da redenção. E depois do capítulo 20 em diante, consumação. E é nele que nós temos a garantia. Eu quero te incentivar, enquanto essa palavra enche o seu coração, que você pense sobre a sua vida. E eu li o texto, já fiz essa introdução e esqueci de orar. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, fiel, infalível, inerrante, transformadora. Como o apóstolo Paulo disse, como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Nós queremos corresponder ao teu chamado. O teu chamado exige resposta. E é isso que nós queremos entregar nessa manhã, Senhor. A nossa resposta ao teu chamado, ao chamado de Cristo que nos confronta. Mas que por meio da ação do teu Espírito, que é eficaz em nós, nos permite responder. Faz do nosso coração nessa manhã uma terra fértil, um solo fértil. Mexe em nós nos lugares mais escondidos. Levanta nessa igreja, Senhor. Levanta nessa igreja, Senhor, uma geração de discípulos. Nós não queremos ser chamados de nenhuma outra coisa senão de discípulos. Nós abrimos mão de todos os cargos, de todos os rótulos, de tudo que existe em nós, e nós queremos ser seus discípulos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Mas a palavra discípulo aparece incontáveis vezes. E a pergunta é: o que é ser discípulo? Discípulo é alguém que aprende com um mestre, mas esse não é um aprendizado teórico. Porque se fosse assim, eu poderia ser discípula da minha professora de neuroanatomia. Porque ela também me ensina coisas. Mas quando Jesus chamou os seus discípulos, ele falou: Pedro, querido, larga as redes. Larga o que você está fazendo. Eu não vou desperdiçar o que você sabe fazer pescando. Eu vou pegar o que você tem e eu vou fazer de você um pescador de homens. Você vai continuar tendo as habilidades que tem, mas agora elas vão ser usadas para a minha glória. Larga o que você está fazendo e me segue. E Jesus não disse: aprenda comigo. Ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde.
Quando ele diz aprenda de mim, ele está dizendo, enquanto você me segue, come comigo aqui, ora comigo aqui, é perseguido comigo aqui, enquanto os romanos tentam nos aniquilar e nos matar. O discipulado envolve que você siga Jesus e que você seja treinado por Ele. Quando o pastor Joel me fez esse convite, o primeiro texto que veio na minha cabeça, emblemático, Mateus 28, falar sobre a grande comissão. Jesus começa dizendo, toda a autoridade me foi dada, e ele já começa assim. E porque toda a autoridade me foi dada, vão e façam discípulos. Indo, façam discípulos. Mas eu fiquei com um descontentamento assim, dentro do meu coração, e eu falei isso com meu marido algumas vezes. E também falei com a Lu. E eu falei, Lu, eu estou com um descontentamento aqui, porque eu queria falar sobre esse chamado de nós sermos discipuladores. Mas antes de sermos discipuladores, temos que ser discípulos. Porque esse é um processo natural, né? A gente vai se tornar um discipulador. Porque essa verdade vai encher tanto o nosso coração que ela vai transbordar para as pessoas. A gente não vai conseguir se impedir de apresentar Jesus para alguém. Jesus não precisa de defensores. Jesus não precisa de defensores. Ele precisa de discípulos. Eu vejo muitas vezes as pessoas... a gente precisa de apologética, sim, para defender o evangelho na esfera pública, mas esse não é o ponto. O ponto é... essa verdade queima tanto em nós. E eu não estou falando de outra verdade ou da nossa ideia do que é o evangelho. Porque quando a palavra diz que só a Ele adorarás, o próprio Jesus dizendo, ou no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, só a Ele adorarás e somente a Ele darás culto, a palavra é latreia, do qual deriva a palavra idolatria. Então, culto a Deus, ou quando o culto não é a Deus, é idolatria. E a gente, às vezes, acha que a idolatria é construir uma imagem física de barro. Mas se existe na nossa mente uma imagem criada do que é Deus, que não vem da palavra, isso é idolatria. Nós não podemos conhecer a Deus senão por meio da sua palavra. Hebreus capítulo 11 vai dizer que tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje Ele só fala pelo Filho. Ou seja, Ele só fala pela palavra. Esse é um chamado para mim e para você, para nos apegarmos à palavra. Essa é a revelação de Cristo para nós. Amém? E nessa revelação nós somos transformados de glória em glória. Pessoal da mídia, vamos seguir? Enquanto eu tento abrir essa garrafa. Eu já falei quem pode e quem não pode, podemos seguir mais um pouco. E eu já passei tudo isso aí. Deixei o pessoal da mídia na mão. Boa, deixa aí. O nosso principal problema é achar que o discipulado começa na renúncia. E eu quero te desafiar a pensar um pouco mais sobre isso. Porque a nossa ótica pode ser, ok, tenho que ser discípulo. Custa isso tudo que nós falamos. Preciso abrir mão. E aí falar sobre renúncia. Mas tem um passo antes. Eu quero te dizer hoje que o discipulado começa em conhecer o Senhor. Se nós não conhecermos o Senhor, nós não seremos capazes de corresponder. Nós não seremos capazes de atender a esse chamado. Abre sua Bíblia comigo. Pode seguir aí para o pessoal conseguir acompanhar o texto. Boa. Abre aí comigo em João 17. Essa oração sacerdotal, Jesus prestando contas ao Pai sobre os discípulos e orando por mim e por você, porque Ele diz, eu oro por esses, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu oro por esses que estão aqui, que eram os 12, e oro por aqueles que ainda hão, aleluia, de crer.
Jesus orando por mim, por aqueles que ainda hão de crer, é por eles que eu estou orando. E nessa prestação de contas de Jesus ao Pai, ele no versículo 2 vai dizer assim. Eu vou ler do 1, tá? Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que ele também te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade de toda a humanidade e conceda a vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é... Todas as vezes que se coloca 2 pontos numa frase, a gente sabe que vai vir uma definição, né? Então diz assim, a vida eterna é... Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Você já tinha pensado sobre uma definição do que é vida eterna? A gente sempre pensa em vida eterna na perspectiva temporal, ou seja, algo que não tem fim. A gente pensa sempre na perspectiva do céu. A gente pensa em vou viver eternamente em glória, num corpo glorificado, servindo, adorando, reconhecendo, exaltando. Mas Jesus está dizendo, a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Preciso dizer uma coisa dura. Tem gente que não está vivendo a vida eterna. Porque não conhece o Deus verdadeiro. A vida eterna não é algo que se inaugura na nossa morte e na nossa ressurreição, ou no porvir, no escatom, na consumação de todas as coisas. A vida eterna começa no conhecimento de Deus. Até porque seria sem sentido, né? Se nós vamos passar a vida eterna com Ele em adoração, porque Deus é infinito. Sempre existirá algo de Deus que nós possamos compreender e desfrutar na sua plena presença, no porvir. Mas começou em que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Se Jesus diz que é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, significa que existem deuses falsos. E nós precisamos guardar o nosso coração de criar deuses falsos. Ou de nos apegarmos a deuses falsos. Com a melhor das intenções. Às vezes as pessoas dizem, não sei se aqui em Portugal dizem, mas no Brasil a gente já ouviu algumas vezes alguém dizendo, se não vier pelo amor, vem pela dor. A Bíblia não diz isso. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Pode acontecer de não vir pelo amor e vir pela dor. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Essa não é a verdade que o Evangelho propõe. Quando a Dani falou no início, a gente teve uma conversa um pouquinho antes, e ela falou, como é que tá? Eu falei, eu estou tremendo por dentro. Porque quando eu vou falar a minha própria palavra, eu não tenho problema nenhum em falar a minha própria palavra. Mas essa não é a minha. Essa é a de Deus. E a palavra de Deus eu não posso acrescentar o que ela está dizendo. A exposição do texto bíblico precisa ser de fato uma exposição do texto bíblico. A gente precisa se apegar à palavra. E é esse olhar de ler o texto, expor o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Para que enquanto o Espírito mexe aí nos lugares que eu não consigo mexer, em mim e em você, essa obra vai sendo construída. Nós precisamos de avivamento. E não tem a ver com gritos, com arrepios, não que não possam existir. Podem existir gritos. Podem existir arrepios, mas não é sobre isso. Nós precisamos ter o nosso coração queimando frente à palavra de Deus. Tem uma geração inteira lá fora. A palavra diz que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos. Quem aqui é filho? A criação está gemendo, aguardando que eu e você nos manifestemos. Em resposta. E para isso nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. E depois ele diz, e a Jesus Cristo, o Filho, a quem enviaste. A gente vai ver a doutrina da Trindade aqui nesse texto, né? Jesus, o Filho,
orando ao Pai, prestando contas e intercedendo por nós. E ele dizendo: a quem enviaste? Por meio de quem? Do Espírito. Esse mesmo Espírito que está mexendo aí no seu coração. Porque enquanto a palavra de Deus é exposta, é o Espírito de Deus que testifica que essa é a palavra de Deus. É essa obra linda que vai mexendo em nós. Nós precisamos conhecer o Senhor. A minha pergunta, você não precisa responder, pense. Quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Hoje não vale. Quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Próxima pergunta. Quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia sem ler como se fosse um livro qualquer? Já houve um tempo na minha vida em que a minha meta era ler a Bíblia toda. E eu já fiz isso algumas vezes. Pelo menos umas 4 ou 5. Mas chegou uma hora que eu falei: eu vou ler um capítulo por dia. E eu não estou preocupada com quanto vai acabar. Eu vou ler e eu vou ficar horas aqui. E foi em uma dessas leituras em que eu falei: caramba, eu estou todo esse tempo na igreja. Já ouvi falar sobre vida eterna tantas vezes. E estava esse tempo todo escrito aqui que a vida eterna é te conhecer. O quanto de Deus você conhece? Deus se revela de 3 formas na criação. E o Salmo 19 vai falar isso, né? Que um dia faz discurso a outro dia. Que coisa linda. E a noite a outra noite. E não tem nem palavra. O segundo é uma revelação textual. Escrita aqui. Essa é a revelação. Essa é a revelação. A palavra de Deus é a revelação. E nós precisamos ter os nossos olhos iluminados para compreender a revelação. E a terceira forma é pessoal. Nós somos a única religião no mundo em que o seu fundador, o Deus dessa religião, se relaciona com cada crente. Eu e você precisamos desfrutar dessa presença. Quando a sua alma estiver cansada, a palavra diz: vinde a mim. A palavra não diz: compre uma viagem de férias. A palavra não diz: coma mais um pouco. Encontre um brunch gostoso. Eu gosto muito de brunch gostoso. A palavra diz: vem a mim. Se você está cansado, a palavra de Deus para você é: vem a mim. Eu preciso restaurar as suas forças porque eu tenho o interesse de usar a sua vida. Nós somos igreja. A maneira como Deus se expressa no mundo é por meio da minha vida e da sua vida. Os seus braços são os braços que vão abraçar as pessoas. A sua voz é a voz que vai tocar as pessoas. Irmãos, mas se eu e você estivermos correndo atrás das nossas próprias coisas, as pedras estão clamando, irmãos. Você foi chamado para ser discípulo, se levante. Camila, mas eu tenho medo. Pode entregar tudo? Quando a gente fala sobre entregar tudo, dá a sensação de somente abrir mão das coisas supostamente boas que nós temos. Abrir mão de tudo também é abrir mão dos seus medos. A palavra de Deus: abre bem a tua boca. Sou eu, o Senhor, que vou encher. Sou eu, o Senhor, que vou encher, porque é interesse meu. Irmãos, Deus está em missão na terra. Essa missão se inaugura com o reino de Cristo. E nós somos a sua igreja. Quando diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra nós, é quando nós estamos debaixo da missão de Cristo. Se nós estivermos fora da missão de Cristo, é como se ele dissesse: oh, eu não tenho nada a ver com isso não, isso aí é com você.
mas quando nós estamos debaixo da missão de Cristo. Todo suprimento, todo sustento, todo renovo, toda graça, toda restauração vai vir em força de onde você nem sabe que existia. No meio da tribulação, da guerra, do medo, da angústia, da falta, ou no meio da abundância, da alegria, da presença, Ele estará conosco. E Ele vai dizer assim: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive do teu lado desde o princípio do mundo. É esse Cristo que está nos chamando, aquele que abriu mão da sua glória. Filipenses vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que ele mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Porque Deus lhe deu um nome que está acima, você pode glorificar esse nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. É debaixo desse envio que nós estamos, irmãos. É debaixo dessa palavra que nós estamos. Nós não estamos indo por nossa própria conta, o Espírito de Deus que é penhor em nós. Eu acho isso maravilhoso. Todas as vezes que se faz um contrato, as duas partes assinam e é como se Deus olhasse para a gente e dissesse: ih, Camila, não vai dar conta, hein? Não vai dar conta da parte dela do contrato. Entra a Trindade num conselho, fala: o que faremos agora que Camila não vai dar conta do contrato? Aí Deus fala: eu vou jurar por mim mesmo. Bota o Espírito Santo na vida dela e na vida da igreja como penhor, que assim a gente garante que a obra vai ser feita. Senhor, nos levanta nesse tempo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma igreja difícil, tá? Se você lembra desse contexto aí, uma igreja complicada. Tinha rivalidade entre os irmãos, a galera que era de Paulo, de Apolo, de Cristo, e eles estavam divididos. E filho que estava tendo relacionamento com a esposa do pai. E na hora da mesa, da ceia, um corria e comia toda a ceia, e o outro irmão que estava com fome ficava com fome. É para essa igreja que o apóstolo Paulo está falando. 2 Coríntios 3,16. Cadê? Aqui. Diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória de cada vez maior, da qual vem do Senhor, que é o Espírito. Outros textos vão dizer transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Estávamos com o rosto tapado, coberto. O que era sombra no Antigo Testamento. E se a gente lê a Bíblia com atenção, a gente vai ver que a Bíblia inteira revela Cristo. Quem é o pão que desce do céu e alimenta o povo de Israel? Quem é o que vai esmagar a cabeça da serpente? Quem é a água que escorre da rocha? Quem é a nuvem no deserto que conduz? Quem é o assim diz o Senhor? Quem é? É Cristo. Só que isso, ele está falando, o contexto é o apóstolo Paulo falando sobre Moisés na antiga aliança e dizendo: vocês não conseguiam contemplar plenamente porque o rosto de vocês estava coberto. E aí ele vai dizer: e agora com o rosto descoberto, a primeira coisa para o discipulado é conhecer a Deus. A segunda é contemplar. Se você não contemplar a Deus por meio do seu Espírito na pessoa do Cristo,
Se você não contemplar, você não vai conseguir ser transformado de glória em glória. A pergunta é, se nós vamos ser transformados segundo a sua imagem, ali, ó, versículo 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. A única forma de sermos formados segundo a imagem do Filho é contemplando o Filho. Senão nós não vamos conseguir ser discípulos. Vou citar um texto, Romanos 8, 28. Famosíssimo, nós amamos esse. O que diz esse texto? Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Se nós usarmos esse texto fora do contexto, vamos dizer, tudo coopera. Agora eu vou comprar um carro. Coopera, Deus. Eu vou criar os meus próprios planos e vou dizer, Deus, assina aqui os meus planos. Eu tenho planos para mim, assina aqui, me abençoa nesse plano. Tudo coopera somente para um bem. Só existe um bem para o qual tudo coopera. O texto diz, para sermos conformes à imagem de Cristo. Não existe nenhum outro bem que por meio da ação do Espírito vai cooperar na sua vida, senão para que eu e você sejamos conformes à imagem de Cristo. Camila está dizendo com isso que Deus não vai te abençoar? Pelo amor de Deus, Ele vai. Ele é seu pai, Ele é meu pai. Ele dizendo às multidões, se vocês que são pais ruins sabem dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá eu? Que dirá o vosso Pai Celestial? Ele vai nos abençoar, mas o bem que o texto está dizendo é para sermos conforme a imagem do Filho. E ele vai dizer que nós somos transformados com glória cada vez maior, ou transformados de glória em glória. Quer dizer que isso é progressivo. Você já parou para pensar que Jesus não disse que nós vamos viver uma corrida cristã? Ele disse, nós vamos viver vida cristã. Vai precisar da vida inteira para a gente se arrepender dos pecados. Todo dia de manhã eu vou falar, Deus, eu estava aqui ontem. Estou aqui pedindo perdão pela mesma coisa que fiz ontem. E o apóstolo Paulo vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero eu faço de novo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Não é que um cristão que está contemplando a beleza de Cristo, que ele não peca. Ele peca. Só que quando ele contempla, ele fala, não é essa a imagem. Ele olha para a imagem de Cristo e fala, ai, não é essa a imagem. Olha para a palavra e fala, não é essa a imagem. Tira de mim, Senhor. Limpa o meu coração do orgulho, da mentira, da tentação de cobiçar. Livra, Senhor. Nós precisamos contemplá-lo. Isso vai ser progressivo. Todos os dias nós teremos motivos para nos aproximar. E eu gosto sempre de trazer algo prático, né? Ore a palavra. Camila, como eu faço isso? Orando a palavra, você garante que você não está inventando nada. Que eu não corro o risco de estar criando um Deus para mim mesma. Ou de estar me colocando no lugar de Deus, mesmo que eu não tenha coragem de assumir que é isso que eu estou fazendo. Abra sua Bíblia lá, vamos citar um salmo aqui só a título de exemplificação para a gente caminhar para a reta final. Digamos que seja o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. De nada tenho falta. Ou as meninas bem falaram aqui, nada me faltará. E o original vai dizer, e de nada tenho falta. Como que você faz uma oração orando a Bíblia? Eu já abro o texto e falo, Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida. Tira da minha vida tudo que não reflete o seu senhorio na minha vida. Me ensina o que é viver sem ter falta. Hoje, Senhor, eu tenho a sensação de que tenho falta. Sinto falta dos sonhos que eu queria ter realizado. Sinto falta das coisas que eu queria ter feito. Mas me mostra que na tua presença eu não tenho falta de nada. Porque se eu tenho a ti, não existe nada em mim que falte. Porque no Senhor eu sou completa. Porque no Senhor eu sou plena. Porque no Senhor eu sou inteira. E depois ele diz, ele me faz repousar em verdes pastos. E eu digo, Senhor, o meu coração está tumultuado.
mas eu posso caminhar para verdes pastos. Me guia mansamente pelas águas, as águas que vêm do teu trono, as águas que limpam a minha vida por meio da tua palavra, as águas que são aquela mesma água viva para aquela mulher que estava do lado do poço e estava seca. É essa água que eu preciso, Jesus. Irmãos, é por meio da contemplação que o discipulado acontece. Do mesmo jeito que os discípulos precisavam comer com Jesus, andar com Jesus, falar com Jesus, ser perseguidos com Jesus, é isso aqui que vai precisar acontecer. Você vai pegar sua Bíblia, você vai andar com a sua Bíblia e vai olhar para o que Jesus falou e falou, é isso aqui. Essa é a palavra. Isso vai fazer como se fosse um rio de águas vivas que vai jorrar. E esse mesmo rio que vai jorrar vai transbordar. E evangelistas, todos nós somos, irmãos. Esse é o chamado da igreja. E eles vão se levantar. E as mulheres dessa igreja vão se levantar. E os jovens e os homens dessa igreja vão se levantar. E cada discípulo vai se transformar num discipulador enquanto contempla. E enquanto contempla, você vai colar com alguém e vai falar, foi isso aqui que eu vi. Foi isso aqui. Foi isso aqui que eu vi na imagem. E olhando para Cristo, nós saberemos qual é a imagem que Ele quer formar em nós. Vai custar tudo. Vai custar os nossos afetos. Vai custar o nosso ego. Vai custar as nossas posses. Nós seremos incapazes de fazer isso sozinhos. Mas o conhecimento de Deus e a contemplação da sua presença, da sua imagem, por meio da sua graça, será eficaz em nós. O discipulado custa tudo, afetos, ego, posses. E esse é o resumo do sermão inteiro. Mas só é possível pela obra de Cristo, que é aplicada em nós enquanto, por seu Espírito, conhecemos e contemplamos a face de Deus em Cristo. É dessa obra do Espírito que nós precisamos, irmãos. Não há mérito em nós. Não há condições em nós sequer de responder. O ministério vai cantar uma canção. Enquanto isso, quebrante o seu coração e depois eu vou te chamar. Nós seremos chamados a nos arrepender. Alguns serão chamados a se arrepender, porque não estavam sendo discípulos. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, o Senhor está chamando para você ser discípulo. Vai te custar. Mas tudo o que você tem de falta será suprido por Ele. Amém?